Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Resolvi gravar um vídeo, né? Hoje não teremos o nosso Resenha das 6, hoje não teremos o programa na Itapuã FM. Hoje realmente é um dia de folga, né? É um feriado para todos nós. Rodada para o Vitória domingo, o Bahia só joga na quarta-feira da semana que vem. Então, resolvi gravar um vídeo. E a grande polêmica da semana foi quanto à situação do Cauli. E eu, inclusive, tive a oportunidade de falar no programa que, para mim, hoje, Cauli é o melhor meia jogando no Campeonato Brasileiro. E você pode contestar, falar de Arrascaeta, falar do Rafael Veiga, né, lá do Palmeiras. Mas o que eu estou falando é o momento do jogador. Não estou, por exemplo, dizendo que o Cauli vale mais do que o Arrascaeta. Um exemplo, um time lá, o Barcelona, quer comprar o Cauli, quer comprar o Arrascaeta. Quem vale mais? Qual custa mais caro? Claro que é o Arrascaeta, jogador de nome internacional, de seleção, um jogador que foi cotado, inclusive, nos últimos anos como o melhor jogador jogando aqui no futebol brasileiro. Mas o momento do Cauli é muito melhor do que o de Arrascaeta, do Rafael Veiga, apesar do Rafael Veiga continuar, né? O time é que não ajuda, o Palmeiras caiu muito de rendimento, não contratou, por isso as reclamações lá do torcedor palmeirense quanto ao time que hoje vem jogando. Estão trazendo jogadores da base e pouco se contratou nessa abertura da janela do meio do ano, e o Veiga tem dificuldades pelo companheirismo ali do lado, né? Pelos jogadores que estão jogando ao seu lado. E o Cauli não. Cauli, e ainda tem uma outra diferença, né? Veiga é aquele jogador da bola muito mais longa, né? O Veiga faz bons lançamentos, tem um chute muito bom de longa distância, mas o Cauli, a característica é diferente do Veiga e diferente do Arrascaeta também. Arrascaeta é aquele articulador com mais inteligência, com mais calma, do toque aqui, recebe aqui, 1, 2. Cauli não. Cauli é um meia atacante de verdade, que antigamente a gente chamava de ponta de lança, um meia que visa o gol adversário, que vai na vertical, para cima do adversário, driblando, entrando na área, faz aquele 1, 2 já colado à área lá para tentar fazer o gol, ou a assistência dentro da área. Então é um jogador realmente com muita explosão, né? Ofensiva, explosão vertical, é um jogador que evita as beiradas do campo, né? Ele está sempre centralizado, aquele no corredor central, tentando o gol, porque ele sabe que é ali dentro da área que faz o gol. Então eu acho que o Cauli hoje é o melhor meia jogando no Campeonato Brasileiro e tende a crescer. A tendência é essa. E você tem que fazer as comparações também. Joga no Nordeste, joga no Bahia, né, contra os tidos grandes times do futebol brasileiro. Não joga no Palmeiras, onde tem grandes craques, no Flamengo, onde tem grandes craques. Ele joga no Bahia. Ele tem que olhar essa situação também. Outro detalhe sobre o Bahia é a reclamação sobre o setor defensivo. O Bahia sofre muito e eu sempre gosto de dizer que não só são os dois zagueiros. O setor defensivo, gente, com o futebol que se joga hoje, de compactação, que é compactação? É aquilo de você jogar nos 30 metros, entre o último homem da defesa e o último homem do ataque. Então, do centroavante até os zagueiros, você tem que jogar em 30 metros. Então, o espaço para se jogar hoje é muito curto. Então, se você tem todo mundo marcando, dificulta o adversário a criar jogadas. Então, a defesa começa do centroavante, a marcação, aí tem um modelo de jogo do treinador. Então, o treinador tem que colocar um modelo de jogo e dar funções a seus jogadores para que o time não sofra muito com o ataque adversário. Aí sempre sobra para os zagueiros. É claro que não vamos deixar de falar que os zagueiros do Bahia têm errado muito dentro desse Campeonato Brasileiro. Principalmente o Vitor Hugo, individualmente, tem sido um jogador inseguro no setor defensivo. Essa é a realidade. Mas o Gabriel Xavier erra, o Canu erra, né? O Raul Gustavo erra, então todos eles que estão entrando estão errando. Os laterais também. Gilberto começou muito bem, apesar do belo gol que ele fez contra o Goiás, errou muito, né, naquela partida. Então assim, o Rogério Ceni tem que ajustar esse setor defensivo do Bahia para que o Bahia não tome tantos gols como vem tomando no Campeonato Brasileiro. Gente, sobre o Vitória, ontem o Vila Nova venceu a sua partida, só que o Vila Nova tem 51 pontos, ainda está muito, podemos dizer assim, distante do Vitória, está perto do G4, mas distante do Esporte Clube Vitória. O Vitória tem um jogo importantíssimo contra o Guarani, e o que se falou nos últimos tempos é que o Vitória tem muitas dificuldades em enfrentar esses 6 clubes que estão lutando aí pelo G4.
Muita gente preocupada, o torcedor do Vitória também preocupado com esse jogo do Guarani. Só acho o seguinte, o Guarani, vocês sabiam que não ganhou de nenhum desses 8 melhores colocados jogando fora de casa? Então é uma vantagem para o Vitória também. Às vezes a gente tem costume de olhar só os nossos erros, as nossas dificuldades, e a gente deixa de olhar as dificuldades do adversário. Então, pare para analisar, seja imparcial, fique fora de Guarani e Vitória. Quem é que tem que estar mais preocupado? É o Vitória com o Guarani ou o Guarani com o Vitória? O respeito é mútuo, né, dos dois times. O Vitória tem que respeitar o Guarani e o Guarani respeitar o Vitória. Só que o Vitória está jogando dentro da sua casa, onde nos últimos 7 jogos não tomou gol, onde a torcida tem lotado o estádio do Barradão. Então, é uma tendência de que o Vitória vença a sua partida e é o que a gente espera. O Vitória que tem mais de 90% de chance de subir a primeira divisão. Faltam 7 jogos. Desses 7 jogos, 4 joga dentro de casa. Sobre o time, o técnico Léo Condé, na minha opinião, ele precisa avaliar melhor a escalação do time do Vitória. Principalmente no seu meio de campo. Se ganha jogo com um bom meio de campo, minha gente. Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O meio de campo é o coração do time. Então você preenche o meio de campo de bons jogadores, você chega com facilidade no ataque. Veja quantas oportunidades o Vitória tenta sair do meio de campo para o ataque e não consegue, porque está inferior, né, numericamente, né, de jogadores ali no meio de campo do que o adversário. Ora, se o adversário tem 4 e o Vitória tem 3, favorece muitas vezes ao adversário. Então o Léo Condé precisa parar um pouco com sua teimosia, não só na escalação, no jogo também enxergar melhor, ver que às vezes tem que trocar um atleta que está dentro de campo por ali. Então era isso que eu queria falar com você nesse feriado, desejando a você uma ótima quinta-feira, final de semana realmente maravilhoso e que Deus abençoe a todos. Tamo junto.